Com a chegada do inverno, aumentam os casos de gripes, resfriados, bronquiolite e outras doenças respiratórias que afetam principalmente as crianças. Nessa época do ano, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença para manter os pequenos saudáveis. Para falar sobre esse assunto e tirar as principais dúvidas dos pais e responsáveis, nós recebemos aqui no estúdio a médica pediatra a doutora Cristiane Gruber. Doutora, muito obrigada pela presença aqui com a gente, né? A gente sabe que é um período... pediatras sempre estão trabalhando demais, né? Atendendo no consultório, atendendo em casa, falando com os pais a todo momento. Obrigada por ter vindo. Essa época do ano é a época que as crianças ficam mais doentes, a gente pode dizer assim, no geral? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E também quero dizer que realmente, pediatra acho que não para nunca. Mas quando chega essa temporada aqui do frio, nossos atendimentos, assim, eu acho que eles triplicam. Sabe? Eu só vejo vírus e bactérias pulando assim na minha frente, mais ou menos isso. E é pela questão mesmo de ficarmos mais juntos, a imunidade baixa, o que leva, né? Porque a gente imagina, é frio e tal, mas assim, qual que é o conjunto que faz com que as crianças fiquem mais doentes? O conjunto é assim, ó, com o frio as pessoas tendem a se aproximar mais, né? Ficar num ambiente mais quentinho, muitas vezes não tem como abrir a janela para ventilar, então fica aquele ar quente, né? E seco e todo mundo junto. E aí acaba que isso facilita as proliferações de vírus e bactérias, né? E com o ar seco também a nossa imunidade natural, que seria a respiração, quando passa ali pela mucosa nasal, o ar, vamos dizer assim, não fica filtrado. Então, porque ela fica como se fosse irritada. Isso também facilita as infecções respiratórias, né? Quais são as doenças mais comuns no inverno que afetam as crianças? Então, todos os vírus possíveis, a influenza, a bronquiolite, bronquite, sinusite, asma, né, pneumonias, né? Quando fala de influenza, as gripes todas, no né? geral, assim, né? Porque, assim, 90% das infecções respiratórias, elas são virais, né? Então, quer dizer, não precisa antibiótico. Né? E o restante vai ser bacteriano. Daí, sim, a gente tem que pensar numa coisa mais específica do questão do antibiótico, né? Quando a gente fala de frio, o frio em si, né? Não um aglomeramento, o frio, pegar um frio, a friagem que as nossas avós diziam. Isso traz fator de risco também? Não é questão do frio em si, né? É aquilo que ele traz pra gente, né? Então a gente procura se acolher perto de pessoas, né? E às vezes acaba que não toma muita água, porque também não dá tanta sede, né? Às vezes não se alimenta de uma forma adequada. E às vezes as pessoas não se cuidam assim, com relação a estar com a caderneta de vacinação em dia, tanto adultos como as crianças, né? Então eu penso que nessa época assim, a gente tem que cuidar muito assim, com a questão da hidratação, né? Que se a gente fica hidratado, o que vai acontecer? As nossas vias aéreas também elas ficam melhores para respirar. Então quando a gente tem uma secreção, se a gente está hidratado, a secreção vai sair. Se a gente não está hidratado, ela fica. E aí que a gente vai ter as coisinhas que não... As ites, né? Otite, sinusite, todas as ites possíveis, né? Ajuda a evitar, né? A gente não pensa nisso, né? A gente pensa muito em água no verão. Isso né? mesmo, mas no inverno também é importante. Que curioso isso aí, verdade mesmo, né? Ajudar a tirar, né? Tudo que tem, e cuidar, tudo que tem que sair, né? A alimentação, né? Bastante frutas, verduras, proteínas, que tudo isso é o que vai fazer aumentar a nossa imunidade. Não existe um remédio, ai meu Deus, vai aumentar a imunidade. Não! A imunidade, ela tá naquelas coisas do dia a dia, né? Que são os hábitos saudáveis. Quando que tem que levar a criança no médico, né? O que tem que ensinar, isso tem que é uma coisa bem importante, assim, que a gente procura comentar assim com as mãezinhas, os pais, né? Então, quando o bebê é muito pequenininho, assim, que está mamando assim no peito, a gente sempre tem que cuidar assim, como é que está a respiração, como é que estão as mamadas, como é que está a temperatura, tá? Se aquele bebê assim tá mamando pouco, está muito sonolento, enfim, está um pouco diferente, já é um sinal de alerta, né? Porque os bebês mamam muito. Então, se não está mamando, alguma coisa está errada, né? Se é maiorzinho, vai ter febre, a respiração vai ficar acelerada, tipo cachorrinho, vai ter aquele chiu no peito, né? Vai começar a ficar prostrado, né? E tem uma diferença, assim, ó, tem aquela criança que está com febre, mas está pulando e comendo a faceira. E tem aquela que está com febre, mas assim, está caidinha, triste... Né? Tu vê que a criança já está diferente, então seria o momento de procurar assistência médica, né? E a automedicação? O risco, né? Eu acho que assim, ó, nem pensar, né? Porque primeiro assim, ó, a gente estuda um monte e ainda assim muitas vezes a gente fica pensando, será que é isso mesmo, né? Sabe? Então a automedicação pode levar ao quê? Primeiro, dose errada de medicação, levando à intoxicação. Pode mascarar o diagnóstico, né? Dificultando o tratamento.
pode ser o caso de tomar uma medicação que não precisa, que muitas vezes, doutora, eu quero antibiótico. Tá, mas quer e se se for livrar viral? logo do negócio que nem vai Daí funcionar. tu vai né? acabar provocando até uma resistência bacteriana, né? Então, quando realmente precisar de um antibiótico, já não vai poder ser um antibiótico simples, vai ter que ser um mais forte. Essa questão da automedicação, mas quando a gente fala assim, não precisa levar diretamente ao médico ou ao pronto-socorro, Sim, né? O que faz em casa quando tá só nesse não, resfriadinho? daí é o kit básico de sobrevivência, que eu chamo assim, tá? Então, eu acho que assim, tem que conversar com o seu pediatra e dizer, doutora, o que é bom ter em casa? Isso, né? Então, o que vamos fazer? Bom, tem que ter um antitérmico, tá? O tal, pro cicloninho, o outro pro beltraninho, e assim vai. Cada um vai ter o seu, né? Tem a febre, aquela febre que ele tá animadinho ali, dá esse aí. Exatamente, aquela medicação que eu já costumo usar. Tem que ter um descongestionante, aquele que o pediatra indicou. É um kitzinho que vai formando, assim, com o decorrer das consultas, né? Na rotina, eu procuro sempre orientar meus pacientes, né? E uma coisa que é bem recomendado também hoje em dia é a questão da lavagem nasal, né? Então, se não dá para fazer lavagem nasal, usa pelo menos o spray com os jatinhos suaves ali, que também ajuda a remover aquela secreçãozinha do nariz, né? E muito líquido, né? Quais são os outros erros que os pais acabam cometendo, né? A gente sempre fala que pai e mãe quer acertar sempre, né? Sim. Mas o que acaba fazendo de errado, que é bom a gente fazer um alerta, assim? Eu acho assim que não dá para se apavorar, né? Entende? Porque assim, tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Não é assim, ai meu Deus, tô com febre, vou sair correndo. Não, tu não precisa sair correndo. Primeiro você medica, né? Dá um antitérmico, vê como é que aquela criança fica. Não significa que deu febre agora e que eu já tenho que sair correndo, porque muitas vezes nem vamos saber o que é ainda. Né? Porque não tem outro sinal, não tem nada. Né? Então vai ter febre, mas tem o quê? Não, tu vai lá, é precoce, né? Outra coisa é não insistir na questão da hidratação, né? Então sempre tem que ter um copinho de água, uma garrafinha de água. Vai na aula, leva a garrafinha de água. Tem que insistir, né? Insistir na água, né? Insistir que coma alguma coisinha, alguma coisa nutritiva, né? Fazer comer legumes, frutas, né? Então essa também é uma questão de, né? Quando a gente falou em não procurar o médico, né, de primeira, assim... Sim. Por essa questão agora de nem conseguir saber o que é. E tem a questão dos pronto-atendimentos lotados também, né? Exatamente, que muitas vezes o que acontece? Tu vai lá antes do tempo, às vezes a criança não tem absolutamente nada, só deu um pico febril e aquilo zerou, tá? Então é diferente daquele pico febril que vai e volta. Tipo, a cada 3 horas, meu Deus do céu, não cede mais. Daí é diferente, tá? Agora, se tu vai assim, na primeira vez, meu Deus, deu um espirrinho, tô indo. Daí acho que já é pavor demais, até porque assim, se vai na emergência, tem muita gente que realmente está precisando lá. Eles estão ruins, tosse, aquela coriza, e isso tudo fica no ambiente. Né? Porque também na unidade de saúde, claro que tem vírus e bactérias, né? Então a gente tem que evitar também se expor a uma coisa que é desnecessária. Sim, aí acaba tirando lugar de outra pessoa. Isso, então e ainda... tem que ir assim, com ponderação, né? Tá certo, doutora Cristiane. Muito obrigada por ter vindo, né? Eu Bom agradeço, trabalho. Obrigada. Que todos fiquem bem, que a gente ouça as recomendações, tentar dar uma folguinha para os pediatras.